No sertão quente e esquecido, onde o sol rachava a terra e a lei nunca chegava, homens eram mantidos acorrentados, cavando ouro para enriquecer um fazendeiro sem alma. Trabalhavam até cair, apanhavam até sangrar, morriam sem nome e sem reza. O dinheiro falava mais alto que a vida, mas aquele ouro chamou atenção demais. Quando Lampião soube que havia escravidão no meio do sertão, ele não mandou recado, não pediu explicação e não teve piedade. E naquele dia, alguém pagaria com sangue tudo o que tinha lucrado com corrente. Corrente batendo em tornozelo fazia mais barulho que reza maldita. No fundo de um buraco de terra dura, homem nenhum levantava a cabeça sem levar peia. Quem mandava ali não era Deus, nem patrão distante, era o ouro. Ouro que brilhava pouco na mão de quem cavava e reluzia demais no bolso de um fazendeiro danado, desses que sorriem na missa e fedem a pecado na semana. Oxente, naquele garimpo escondido entre as caatingas de Pernambuco, perto das bandas de Vila Bela, a vida valia menos que uma pá torta. Homem magro, costela à mostra, camisa colada de suor e sangue seco, puxava a picareta com o corpo já se lascando. A corrente presa ao pé arrodeava um tronco grosso, enterrado ali fazia tempo. Quando algum bichinho caía de cansaço, vinha o grito do capataz, vinha a lapada, vinha o arrastar do corpo para o canto. Não tinha choro que amolecesse coração de cabra safado. Eita peste de lugar amaldiçoado. Tinha gente que chegava ali devendo um troço pequeno e nunca mais voltava. Sumia na terra como se nunca tivesse tido mainha nem painho. O fazendeiro aparecia quase todo dia, montado num cavalo bom, camisa limpa, chapéu alinhado. Passava o olho nos homens como quem conta saco de milho. Falava pouco, mas quando falava era para humilhar. Chamava de abestado, de inútil. Dizia que devia agradecer por comer farinha rala. O dinheiro do ouro virava nota grande, ia parar em feira, em jogo, em promessa para santo, em arrumação com autoridade. Era um danado invocado, desses que acreditam que o sertão é deles por direito. E quem arengasse, se lascava. Só que naquele mesmo sertão, em estrada de poeira mais acima, outro tipo de homem caminhava. Lampião vinha desde cedo na história, sem pedir licença. Não era boato, não era fuxico de beira de estrada. Era presença viva. Ele e os cangaceiros vinham cortando o mato em silêncio, camuflado de couro, cartucheira cruzada no peito, olho vivo feito faca nova. Macho véi nenhum ali era frouxo. Tinha cabra da peste, tinha matuto calejado, tinha gente que já tinha visto morte de perto demais para se impressionar com o ouro alheio. Lampião parou num alto de pedra e olhou o rumo. Sentiu o cheiro errado no vento. Não era só suor, nem bicho morto. Era coisa de gente sendo moída no aperreio. Vixe Maria, aquilo não enganava quem conhecia o sertão desde menino. Um dos homens chegou mais perto e cochichou baixo, quase coisando o silêncio. Falou de corrente, de grito, de garimpo escondido. Não disse o nome do fazendeiro, mas Lampião não precisava. Quando riqueza cresce rápido demais no sertão, alguém está pagando com o couro. Ele não fez alarde. Não bateu boca, só ajeitou o chapéu, passou a mão no punhal e disse que queria ver com os próprios olhos. Se avexe não, falou, mas o tom não deixava dúvida. Quando o Lampião dizia aquilo, era porque alguém já estava com a sentença escrita, só faltava ler em voz alta. Os homens entenderam, seguiram sem perguntar. No cangaço, confiança não se explica, se prova. Enquanto isso, lá embaixo, no garimpo, um trabalhador trupicou e caiu de joelhos. Tentou se levantar, mas a corrente puxou. O capataz veio com raiva, deu chute, chamou de fi de rapariga, mandou levantar. O homem só conseguiu olhar para o céu seco e sussurrar:
Ave Maria. Não teve tempo de mais nada. A lapada veio forte, fez o corpo apagar. O fazendeiro assistiu de longe, encabulado não, satisfeito. Mandou arrastar o corpo para a sombra e seguir o serviço. Ouro não espera, dizia ele. Lampião viu tudo escondido entre a vegetação rala. Não perdeu um gesto, não perdeu uma palavra. O silêncio dele era pesado, desses que apertam o peito. Um dos cangaceiros cuspiu no chão, murmurou um eita gota serena. Outro apertou o rifle com força. Lampião levantou a mão devagar, pedindo calma. Aquilo ali ainda não era a hora. Primeiro vinha a certeza, depois vinha o juízo. Justiça para ele não era coisa apressada, era faca bem amolada. Eles se afastaram um pouco, arrodeando o lugar, sentindo o ritmo, contando o homem, vendo entrada e saída. Lampião já tinha entendido o tamanho do desmantelo. Não era só exploração, era escravidão escancarada, coisa que nem coronel antigo tinha coragem de fazer tão à vista. Aquilo feria código antigo do sertão, feria promessa feita em nome de santo, feria até as histórias que se contavam em noite de lua. Antes de ir embora, Lampião parou mais uma vez e olhou para aquele buraco de gente. Pensou nos homens que ali estavam, pensou nos que já tinham ficado pelo caminho. Pensou também em coisa guardada no peito, amor perdido que nunca teve enterro direito, traição que marcou mais fundo que bala. No sertão, dor chama dor, e injustiça chama resposta. Ele virou de costas sem dizer palavra, mas o passo ficou mais pesado. Naquele mesmo dia, o vento mudou. O fazendeiro não percebeu, ocupado demais contando dinheiro e fazendo fuxico com jagunço. Os homens acorrentados sentiram só um arrepio estranho, como se algo tivesse trombado com o destino deles. Ninguém ali sabia explicar, mas o sertão sabia. Quando Lampião via injustiça daquele tamanho e saía calado, era sinal de que alguém tinha mexido onde não devia. E quando isso acontecia, o sertão não perdoava. O nome do fazendeiro corria baixo nas feiras e alto nos cartórios. Chamavam de seu Ambrósio, homem de posses nas bandas entre Floresta e Serra Talhada, desses que apertam mão sorrindo e fecham negócio esmagando o outro. Diziam que começou pequeno, vendendo couro e sal, mas que o dinheiro mesmo veio quando achou ouro em grota escondida e resolveu coisar com gente mais fraca. Vixe Maria, ali não tinha milagre, tinha cálculo frio. Ouro para ele era promessa cumprida. Gente era despesa. Ambrósio gostava de mostrar respeito por santo. Aos domingos, chegava cedo na igreja, chapéu na mão, moeda tilintando no ofertório. Patrocinava novena, ajudava na festa do padroeiro, mandava matar bode para a buchada da comunidade. Mãe de gente agradecia, sem saber o preço. O ouro pagava a imagem boa. O resto ficava enterrado com quem não aguentava o tranco. Não diga que o homem não sabia se camuflar. Era cabra sabido. No fundo, o medo dele crescia do mesmo jeito que a riqueza. Sabia que ouro chama olho grande e que o sertão guarda contas antigas. Por isso andava cercado de jagunço, arma limpa, bala contada. Tinha acordo com delegado, com vereador, com quem resolvesse papel. Dinheiro vivo, guardado em cofre grosso, passava pela mão dele como água. Pagava quase nada aos homens do garimpo, um trocado para farinha e rapadura, só para não morrerem rápido demais. Se morresse, tinha outro na fila. Abestado era quem acreditava em promessa de pagamento melhor. Quando algum trabalhador arengava, Ambrósio mandava prender na corrente mais curta a que mal deixava sentar. Era castigo para servir de aviso. Aqui quem manda sou eu, dizia, cuspindo no chão. E quem achasse ruim que fosse embora, se conseguisse. O ouro ficava, a corrente também. Tô é besta quem pensava diferente. À noite, na casa grande, ele bebia pé de cana e contava dinheiro. O som das notas acalmava, mas nem isso espantava o encabulamento que vinha de vez em quando, feito bicho rondando o curral. Tinha ouvido fuxico na feira de Tacaratu, conversa atravessada em boca de matuto. Lampião andava pelas redondezas.
Ambrósio ria na frente dos outros, chamava de conversa fiada, mas por dentro o suor apertava no sovaco. Conhecia a história demais para brincar com aquilo. Mandou reforçar a vigilância, pagar mais aos jagunços, trazer arma melhor. Se trombar com cangaceiro, atira primeiro, ordenou. Comprou bala, comprou silêncio. Ainda assim, o medo não largava. Era como se o sertão tivesse mudado de humor. Até o vento vinha diferente, seco e pesado. Eita gota serena. Aquilo não era normal. No garimpo, a vida seguia no desmantelo. Um rapaz novo, chegado fazia pouco tempo, perguntava pelo pagamento prometido. Levou peia na frente de todos. Ambrósio assistiu sem piscar. Aqui ninguém me cobra nada, falou voz grossa. Quem cobra é o chão. O rapaz baixou a cabeça, se lascou. Ouro caiu na bateia, brilhando feito tentação. O fazendeiro sorriu torto. Aquilo pagava tudo, até consciência. Mais tarde, recebeu visita de um compadre de cidade próxima. Trouxe notícia atravessada. Falou de tropa vista longe, de homem estranho perguntando o caminho. Ambrósio disfarçou, ofereceu café, mas o coração batia arretado. Depois que o compadre foi embora, ele ficou sozinho na varanda, olhando o escuro. Pensou em ir embora por uns tempos, deixar jagunço tomando conta. Pensou e desistiu. Isso aqui é meu, murmurou. Macho velho orgulhoso não recua fácil. Enquanto isso, em outra vereda, Lampião ajeitava o passo. O silêncio dele continuava dizendo tudo. Não falava do fazendeiro, mas os homens sabiam que o assunto estava vivo. O cangaço seguia em movimento, sem pressa aparente, mas com destino certo. A estrada de poeira ligava tudo, garimpo, casa grande, feira, igreja, era tudo um mesmo fio. E fio esticado demais, no sertão acaba rompendo. Ambrósio resolveu fazer uma visita surpresa ao garimpo ao cair da tarde. Queria mostrar presença, meter medo. Desceu do cavalo, olhou os homens acorrentados e falou grosso. Quero produção dobrada. Quem não aguentar, sai. Ninguém respondeu, só o som da picareta e da corrente. Ele gostou do silêncio. Achou que controle era aquilo. Não percebeu que silêncio demais, às vezes, é aviso. Antes de ir embora, um dos trabalhadores levantou o rosto, olhou rápido para o fazendeiro. Não falou nada, mas o olhar ficou. Ambrósio sentiu um arrepio curto, coisa pouca. Virou de costas e montou no cavalo. Riu sozinho, chamando aquilo de bobagem. Seguiu para a casa grande, onde o cofre esperava. Naquela noite ele dormiu mal. Sonhou com corrente quebrando, com gente correndo, com tiro seco. Acordou suado, xingou, bebeu um gole de cachaça. Se avexe não, falou para si mesmo. Mas o sertão não se avexava. Ele guardava memória, guardava dívida. E quando decidia cobrar, vinha inteiro. O ouro continuava saindo da terra. O dinheiro continuava entrando. Só que o medo já tinha criado raiz. E raiz em chão seco, quando estoura, derruba tudo que está por cima. Lampião seguia calado, mas o silêncio dele não era vazio. Era silêncio de quem pensa demais. A caatinga estalava sob as alpercatas de couro. Galho seco batendo na perneira, o sol castigando sem piedade. Ainda assim, ninguém reclamava. Os homens do bando conheciam aquele ritmo. Quando o chefe andava assim, sério, sem gracejo, era porque coisa grande estava se formando. Eita peste, era melhor nem arengar. O grupo vinha cruzando veredas entre Poço Redondo e as bandas de floresta, desviando de estrada batida, dormindo pouco e comendo o que dava. Buchada fria num dia, rapadura dura no outro. Vida de cangaceiro não tinha frescura, era pacto de confiança. Cada um ali já tinha perdido alguém. Amor arrancado, família desmantelada, promessa quebrada por autoridade que nunca aparecia. O cangaço juntava esses pedaços e fazia virar lâmina. Um dos cabras mais novos, chamado Zé Pequeno, cochichou com o companheiro enquanto ajeitava a cartucheira. Falou do garimpo, falou das correntes, falou baixo, com raiva. Disse que aquilo lembrava história antiga, de gente marcada a ferro, de cabra tratado pior que bicho. O outro respondeu com um muxoxo, cuspindo no chão.
Isso não presta. Ouro desse jeito só traz desgraça. Lampião ouviu sem virar o rosto. Guardou a fala. Quando o sol começou a baixar, o bando parou num lajedo escondido. Lampião fez sinal para descansar. Alguns sentaram, outros ficaram de pé, arrodeando o terreno com o olho treinado. Ele puxou o cantil, molhou a boca e ficou olhando o horizonte. A cabeça dele viajava longe, mas sempre voltava para o mesmo ponto. Não era só o garimpo, era o que aquilo representava. Escravidão no sertão não era novidade, mas daquele jeito, escancarada, era a afronta direta. Era dizer que ninguém mandava ali. E Lampião não aceitava isso. Um cangaceiro mais velho, conhecido como Chico Velho, chegou perto. Homem calejado, barba rala, olho fundo. Falou sem rodeio. Disse que conhecia aquele fazendeiro de fama. Disse que não era homem de palavra, que comprava proteção e vendia alma. Lampião assentiu com a cabeça. Conheço o tipo, respondeu baixo. Esses são os mais perigosos. Não falou mais nada, mas Chico Velho entendeu. Quando Lampião falava pouco, o recado era grande. A noite caiu rápida, fogueira pequena, só para enganar o frio. Lampião pediu silêncio. Cada um ficou com seus pensamentos. Teve cabra que lembrou de mainha chorando na porta de casa. Teve outro que lembrou de rapariga prometida, amor perdido por causa de bala e estrada. O sertão era cheio dessas histórias mal acabadas. O cangaço juntava tudo numa só trilha. Antes de dormir, Lampião puxou um rosário gasto do bolso e fez uma reza curta, quase murmurada. Não era homem de igreja, mas respeitava a promessa. Falou baixo, pedindo firmeza de mão e clareza de juízo. Não pediu piedade para ninguém. Pediu só que o caminho fosse reto. Os homens respeitaram. Ninguém riu, ninguém comentou. Ave Maria, dita assim, tinha peso. Na madrugada, o bando seguiu de novo. O terreno ficou mais áspero, mais seco. A aproximação do garimpo exigia cuidado. Lampião mudou a formação, espalhou os homens, mandou 2 na frente para sentir cheiro de gente. Tudo feito sem alarde. Parecia um sombra andando. Camuflado, couro batendo pouco, arma firme. Se alguém visse de longe, nem acreditava. Quando chegaram a um ponto alto, Lampião mandou parar. Dali dava para ver o vale onde o garimpo se escondia. Ainda distante, mas o suficiente para sentir o clima. Um barulho ritmado subia, misturado com um grito seco. Lampião fechou os olhos por um instante. Aquilo confirmava o que já sabia. Não era conversa de feira, não era fuxico. Era verdade nua e crua. Um dos homens sugeriu ataque imediato. Falou com raiva, dizendo que não aguentava ver aquilo nem mais um dia. Lampião levantou a mão devagar. Se avexe não, disse. Primeiro a gente entende tudo. Depois a gente age. O tom não admitia discussão. Justiça para ele não era impulso, era sentença bem dada. Eles desceram mais um pouco, escondidos pela vegetação rala. Lampião observava tudo. Número de homens, posição dos jagunços, horários, caminhos. Viu o fazendeiro chegar a cavalo, viu a humilhação, viu o corpo arrastado para a sombra. Cada cena ficava guardada. O rosto dele endureceu. Um dos cangaceiros sussurrou: "Eita peste!", quase sem voz. Lampião não respondeu. Depois de horas de observação, ele fez sinal de retirada. Voltaram pelo mesmo caminho, sem deixar rastro. O silêncio agora era diferente. Não era mais de dúvida. Era de decisão tomada. Lampião parou mais uma vez, antes de seguir. Olhou para trás, para o vale escuro, pensou no tanto de coisa errada que já tinha visto na vida. Pensou também que, se não fosse ele, ninguém ia fazer nada. Autoridade nenhuma vinha ali. Justiça nenhuma chegava. Ele virou para os homens e falou baixo, firme: "Isso aí acabou." Não explicou como nem quando. Não precisava. O bando sentiu o peso daquelas palavras. Era promessa e ameaça ao mesmo tempo. Quem explorava daquele jeito já tinha cavado a própria cova. Enquanto o bando se afastava, o garimpo seguia funcionando, alheio.
O fazendeiro dormia na casa grande, abraçado ao dinheiro, achando que estava seguro. Não sabia que, naquela mesma noite, o sertão tinha escolhido lado. E quando o sertão escolhe, não volta atrás. O dia clareou torto, daquele jeito que o sertão clareia quando coisa ruim está para acontecer. Lampião acordou antes dos outros, sentado numa pedra, olhando o nada. A decisão já estava feita, mas ainda faltava a peça que fechava o juízo. Não bastava ver de longe. Para ele, justiça só se fazia completa quando a verdade vinha da boca de quem sofreu na pele. E o sertão sempre dá um jeito de botar gente no caminho certo. Não demorou muito para aparecer. Um homem surgiu cambaleando pela vereda, roupa rasgada, pé em carne viva, o corpo todo marcado. Tinha corrente ainda presa no tornozelo, quebrada às pressas. Quando viu os cangaceiros armados, travou, achando que ia morrer ali mesmo. Lampião levantou a mão devagar, mandando baixar as armas. "Se avexe não", disse voz baixa. "Aqui ninguém vai lhe fazer mal." O homem caiu de joelhos, tremendo feito vara verde. Chorou sem som, só o peito subindo e descendo. Quando conseguiu falar, saiu tudo embolado. Contou do garimpo, do fazendeiro, das correntes, da comida pouca, da peia sem motivo. Contou de gente que morreu de cansaço, enterrada raso, sem nome, sem cruz. Contou de promessa de pagamento que nunca vinha. Disse que tinha deixado mulher e 2 filhos em Tacaratu, que só queria voltar para casa. Vixe Maria! Cada palavra pesava feito pedra. Os cangaceiros escutavam em silêncio. Tinha cabra cerrando o punho, tinha outro rangendo o dente. Um deles virou o rosto para esconder lágrima. Lampião escutou tudo sem interromper. Quando o homem falou do colega morto na véspera, espancado até apagar, Lampião fechou os olhos por um segundo. Aquilo selava o que já estava escrito. "Quantos homens estão presos lá?" perguntou. "Uns 20, talvez mais", respondeu o fugitivo. "Tem dia que chega gente nova e tem dia que some. E o dinheiro do ouro? Vai todo para ele. Para nós sobra quase nada, só para não morrer logo." Lampião assentiu devagar. Aquilo não era só exploração, era cativeiro. Era pecado velho com roupa nova. Lembrou das histórias da Bíblia que ouvia quando menino, do povo escravizado, do castigo que vinha depois. No sertão, o nome mudava, mas o mal era o mesmo. Ele mandou dar água e comida ao homem. Pediu que descansasse. Não prometeu nada em palavras, mas o olhar dizia mais que discurso. O fugitivo sentiu. Agradeceu do jeito que deu, beijando o chão, chamando Lampião de protetor. Lampião não gostou. "Não me chame assim não", disse. "Aqui ninguém é santo." Mas no fundo sabia que para aquele povo ele era a última porta antes do nada. Quando o homem adormeceu, Lampião reuniu o bando. Falou baixo, firme, sem rodeio. Disse que o que tinham visto e ouvido não deixava espaço para dúvida. Disse que ali não tinha negócio, não tinha acordo, não tinha conversa. O fazendeiro tinha cruzado uma linha antiga do sertão. Tinha feito do ouro um chicote. E da gente, bicho. Isso para Lampião era imperdoável. Um dos cabras perguntou se valia a pena enfrentar jagunço e possível volante. Lampião respondeu seco: "Vale." Não explicou mais nada. Todos entenderam. No cangaço, quando o chefe falava assim, era porque o preço já tinha sido calculado. Não era bravata, era escolha. A conversa terminou sem grito, sem alarde. Cada um voltou para o seu canto, ajeitando a arma, pensando na vida. O fugitivo dormia pesado, como quem finalmente se sente fora do alcance da peia. Lampião olhou para ele e pensou em quantos não tinham tido a mesma sorte. Aquilo apertou mais o peito. No fim da tarde, Lampião voltou sozinho ao alto da pedra de antes. O garimpo seguia lá embaixo, invisível dali, mas presente na cabeça dele. Pensou no fazendeiro dormindo em cama boa, pensou nos homens acorrentados no chão duro. Pensou também nas próprias perdas, no amor que o sertão levou, na traição que moldou o caminho dele. Justiça, ali, não era só para os outros. Era para ele também.
Quando o sol começou a cair, pintando o céu de vermelho queimado, Lampião se levantou. O silêncio voltou, pesado, decidido. A denúncia estava feita, não em papel, mas em carne viva. Agora não tinha mais volta. O sertão tinha falado pela boca de um homem quebrado, e Lampião tinha escutado. O bando seguiu em movimento outra vez, sem pressa, mas com rumo certo. O caminho até o garimpo já não era só estrada de poeira, era trilha de acerto de contas. E quem tinha feito da injustiça um negócio lucrativo ainda não sabia, mas já estava andando para o fim. A noite caiu sem lua, daquelas que deixam o sertão mais preto que breu. Lampião preferia assim. Escuridão boa era a aliada antiga. O bando avançou em silêncio, arrodeando o vale por trilhas que só quem nasceu no chão seco sabia usar. Ninguém tropeçava, ninguém falava. O couro rangia baixo, a arma encostada no corpo, respiração controlada. Era caçada, não era correria, e o alvo ainda nem sabia. Chegaram perto do garimpo quando o cansaço já tinha derrubado metade dos homens acorrentados. Lampião e 2 cangaceiros se arrastaram até um ponto mais alto, escondidos por moita rala e pedra quebrada. Dali, dava para ver quase tudo. A fogueira fraca iluminava rostos encovados, corpos tortos, correntes presas em estaca grossa. O som da picareta batendo na rocha misturava com um gemido baixo. Aquilo não era trabalho, era castigo. Um trabalhador tentou sentar para respirar. A corrente puxou, o capataz percebeu e veio rápido, vara na mão. Não perguntou nada. A lapada veio seca, estalo de couro contra a carne. "Levanta, cabra safado!" gritou. O homem tentou obedecer, mas a perna não respondeu. Caiu de lado. O capataz deu outra, depois outra. O fazendeiro não estava ali naquela hora, mas a ordem dele vivia na mão dos outros. Lampião sentiu o maxilar travar. Não desviou o olhar. Precisava ver tudo. Precisava guardar cada cena como prova viva. Um dos cangaceiros ao lado murmurou um oxente quase sem voz. O outro apertou o rifle com força demais. Lampião levantou a mão, pedindo calma. Ainda não. Pouco depois, o fazendeiro apareceu. Montado, chapéu bem posto, como se viesse conferir boi no curral. Desceu do cavalo com calma. Caminhou entre os homens acorrentados, sem olhar nos olhos de ninguém. Parou diante do que apanhava no chão e fez um gesto seco com a cabeça. O capataz arrastou o corpo para fora da luz. Ninguém sabia se estava vivo ou morto. O serviço continuou. Eita gota serena, aquilo era o retrato do inferno sem fogo. Lampião observava cada passo. Viu o jeito como o fazendeiro falava, a frieza, a certeza de impunidade. Viu também o medo nos olhos dos trabalhadores. Medo velho, desses que já não gritam mais. Aquilo ali não era exceção, era rotina. Não tinha exagero, não tinha boato. Era a escravidão escancarada, sustentada por ouro e silêncio. O fazendeiro deu algumas ordens, reclamou da produção, disse que queria mais rendimento. Falou de dinheiro, de comprador esperando, de atraso que não podia acontecer. Para ele, aqueles homens eram ferramenta. Bichinho quebrado se troca, simples assim. Depois montou no cavalo e foi embora, deixando atrás de si poeira e desgraça. Lampião respirou fundo. Aquilo fechava a conta. Não precisava mais ouvir ninguém, nem ver mais nada. A prova estava ali, viva, pulsando no escuro. Ele sentiu algo antigo subir do peito, mistura de raiva e lembrança. Pensou em quando também foi empurrado para fora da lei, quando perdeu tudo por causa de abuso de poder. O sertão tinha formas diferentes de esmagar gente, mas o gosto era sempre o mesmo. Eles recuaram devagar, sem fazer barulho. Andaram um bom trecho até parar. Lampião se virou para os homens. O rosto estava duro, a voz baixa e firme. "Agora ninguém diga que não sabia", falou. "Quem faz isso com gente pobre merece resposta do mesmo tamanho." Ninguém discordou, não tinha mais discussão. A decisão já tinha atravessado todo mundo.
Um dos cangaceiros perguntou dos jagunços, das possíveis volantes. Lampião respondeu que isso vinha depois. Primeiro, o foco era quebrar a corrente. Ouro nenhum valia mais que aquilo. Disse também que queria o fazendeiro vivo até o fim, para ouvir, para entender. Não era vingança cega, era juízo completo. Cada palavra dele pesava como sentença. Antes de sair, Lampião mandou que observassem os caminhos de fuga, a casa grande, os horários. Tudo precisava ser feito sem erro. O sertão não perdoava vacilo. Se desse errado, muita gente ia pagar. Ele sabia, por isso não tinha pressa. Justiça feita de qualquer jeito virava bagunça. E ele não era homem de desmantelo. Enquanto o bando se afastava, lá embaixo o garimpo seguia como sempre. Corrente batendo, picareta cantando, homens se lascando. Nenhum dos presos imaginava que estava sendo observado por quem podia mudar tudo. Só sentiam um aperto estranho no peito, uma inquietação sem nome, como se algo grande estivesse se arrumando no escuro. Lampião caminhava à frente, cabeça erguida, pensamento afiado. O plano ainda ia nascer, mas a decisão já estava madura. Aquilo não ia acabar em aviso nem susto, ia acabar em ruptura. Corrente quebrada não se remenda. E quem constrói riqueza em cima de gente amarrada no sertão sempre acaba encontrando o preço. O vento soprou diferente quando eles se afastaram de vez. Levou poeira, levou silêncio, levou promessa. A prova da escravidão tinha sido vista, sentida, confirmada. A partir dali, não era mais questão de si. Era só questão de quando. E o sertão, paciente, já contava os passos. O bando parou num baixio cercado de pedra e mandacaru, lugar onde o vento não entregava presença e o chão guardava pegada fácil de apagar. Lampião mandou cada um se acomodar, mas ninguém relaxou de verdade. O clima era de arrumação silenciosa, dessas que antecedem coisa séria. Não tinha riso, não tinha bravata, só olho atento e mão perto da arma. Lampião puxou um galho seco e começou a riscar o chão. Desenhou o vale, a entrada do garimpo, a casa grande mais afastada, o curral improvisado dos jagunços. Não era desenho bonito, era mapa de morte. Falava pouco, apontava muito. Cada risco tinha peso. Cada pausa dizia mais que explicação comprida. Disse que o ataque não podia ser feito de qualquer jeito. Se entrassem no garimpo de supetão, os jagunços atiravam nos presos só por raiva. Aquilo não podia acontecer. Primeiro tinha que cortar a cabeça, depois o corpo caía sozinho. O foco era o fazendeiro. Sem ele, o resto se desmantelava. Ouro nenhum se manda sozinho. Dividiu os homens em grupos pequenos. Um ficaria responsável por cercar a casa grande, outro por isolar o garimpo, outro por cortar rota de fuga. Tudo tinha hora certa. Nada de correria, nada de tiro antes do tempo. Lampião deixou claro: quem desobedecesse se lascava depois. No cangaço, confiança era coisa sagrada. Um erro custava vida de inocente. Um dos cangaceiros perguntou se iam queimar o garimpo logo. Lampião balançou a cabeça. Ainda não. Disse que primeiro queria ver o fazendeiro cara a cara, ouvir o que ele tinha a dizer. Não porque esperasse arrependimento, mas porque justiça para ele precisava ser completa. O homem tinha que saber por que estava pagando. O sertão não aceitava morte sem explicação. Falou também do dinheiro. O ouro e as notas encontradas não ficariam com o bando. Aquilo era suor roubado. Ia voltar para quem tinha cavado. O cangaço não vivia de migalha suja daquele jeito. Tinha regra, mesmo que ninguém de fora entendesse. Isso deixava alguns homens ainda mais firmes. Não era só violência, era código. A conversa seguiu baixa. Lampião falou de horário, de sinal combinado, de silêncio absoluto. Falou também de reza. Disse que quem tivesse promessa, que fizesse ali mesmo. Não era medo, era respeito. No sertão, homem que entra em coisa grande sem pedir proteção, acaba tropeçando no próprio passo. Alguns se afastaram para murmurar oração, outros ficaram sentados,
olhando para o chão. Teve cabra que pensou em amor perdido, em mulher deixada para trás. Teve outro que lembrou de pai morto por injustiça parecida. O plano de Lampião mexia com coisa antiga dentro de cada um. Não era só sobre aquele garimpo. Era sobre tudo que já tinha sido engolido sem resposta. Quando tudo foi dito, Lampião apagou o desenho com o pé. Não gostava de deixar rastro. Olhou um por um, conferindo se todo mundo tinha entendido. Não pediu confirmação. O silêncio respondeu. Ele então se levantou, ajeitou o chapéu e falou firme. Amanhã isso acaba. Não levantou a voz. Não precisava. O bando começou a se mover devagar, cada grupo tomando seu rumo combinado. Lampião seguiu com os homens mais próximos, aqueles de confiança antiga. O céu começou a clarear de leve no horizonte. Ainda faltava tempo, mas o dia já se anunciava. Aquele seria diferente. Não tinha volta. Enquanto isso, o fazendeiro dormia pesado, satisfeito com a produção do dia. Sonhava com dinheiro, com negociação grande, com mais terra comprada barato. Não sonhava com corrente quebrando, nem com homem de chapéu olhando nos olhos. A confiança dele era o maior erro. Achava que jagunço e papel compravam tudo. No sertão, isso só funciona até certo ponto. Lampião caminhava pensando no que vinha depois. Sabia que volante podia aparecer, que notícia corria rápido, mas aquilo não mudava nada. Justiça atrasada ainda era justiça. Melhor enfrentar tudo do que virar as costas. O cangaço tinha nascido desse tipo de escolha. O plano estava feito, seco, direto, sem firula. Não tinha espaço para improviso. Cada passo era calculado, cada silêncio era parte da arma. O sertão ainda dormia, mas já estava acordando diferente. E quando o dia chegasse por completo, alguém ia descobrir que brincar com corrente e ouro tinha um preço alto demais. O primeiro clarão do dia mal tinha rompido quando o bando já estava em posição. A luz vinha fraca, meio azulada, do jeito que confunde vista cansada. Lampião preferia assim. Não era noite fechada, nem dia aberto. Era aquele intervalo traiçoeiro em que o sertão ainda boceja. Cada grupo ocupou o ponto combinado, sem ruído, sem pressa. O silêncio era tão esticado que qualquer passo fora do lugar parecia um tiro. Os jagunços da Casa Grande ainda roncavam, largados em rede e banco. 2 vigiavam o terreiro, mais por hábito que atenção. Um deles bocejou, coçou o sovaco, virou o rosto, foi o suficiente. Um dos cangaceiros se aproximou por trás, rápido, preciso. A coronha bateu seca, o homem caiu sem grito. O outro tentou reagir, mas a arma foi arrancada antes que pudesse coisar qualquer coisa. Tudo limpo, tudo como Lampião tinha mandado. No garimpo, os homens acorrentados trabalhavam desde cedo, puxados por grito e medo. O capataz andava de um lado para o outro, vara na mão, prometendo peia para quem diminuísse o ritmo. Não percebeu o movimento estranho no mato. Não percebeu o vento diferente. Quando percebeu, já era tarde. Um cangaceiro surgiu por trás da fogueira e encostou o cano do rifle nas costas dele. Se mexer, se lascou. O capataz gelou, largou a vara. O silêncio tomou o lugar do grito. Lampião apareceu em seguida, caminhando devagar, sem arma levantada, mas com presença que pesava mais que bala. Os trabalhadores olharam sem entender. Alguns pensaram que era sonho, outros acharam que era mais castigo. Lampião parou no meio deles, olhou cada rosto, cada corrente. Falou baixo, mas firme. Ninguém corre, ninguém grita. Isso aqui acabou. Oxente, aquelas palavras bateram diferente. Um murmúrio correu, mistura de medo e esperança. Enquanto isso, outro grupo cercava a Casa Grande. O fazendeiro ainda dormia quando a porta foi aberta sem bater. Acordou assustado. Tentou alcançar a arma, mas a mão de Lampião foi mais rápida, segurando o pulso. Os olhos dos dois se encontraram. Ali não teve grito nem discurso, só reconhecimento. O fazendeiro soube na hora que o dinheiro não ia resolver. "Levanta", disse Lampião. "Vamos conversar."
A voz não tinha raiva, tinha sentença. Ele foi levado até o terreiro descalço, camisa aberta, suor escorrendo. Viu os jagunços rendidos, viu o garimpo cercado, viu os homens acorrentados olhando com espanto. Tentou falar, tentou sorrir, tentou chamar Lampião pelo nome como se fosse conhecido. Isso é engano, disse. A gente pode coisar, resolver. Lampião não respondeu. Fez um sinal. As correntes começaram a ser quebradas, uma por uma. O som do ferro estourando ecoou forte. Alguns homens caíram de joelhos, outros choraram. Teve quem risse sem entender. Eita, gota serena! Aquilo parecia milagre. O fazendeiro perdeu o controle. Gritou, xingou, chamou de ladrão, ameaçou com volante, com papel, com autoridade. Falou de dinheiro, de negócio grande, de gente poderosa. Lampião deixou falar. Quando o homem cansou, Lampião respondeu curto. Aqui não tem papel que mande. E mandou trazer o cofre. O cofre foi aberto ali mesmo. Ouro, nota, moeda, tudo despejado no chão. O brilho chamou atenção, mas ninguém se mexeu. Lampião pegou com um punhado, deixou cair de novo. Isso aqui é suor de gente, disse. Não é meu. Olhou para os homens libertos. Vai voltar para vocês. Aquilo arrancou suspiro fundo. Tinha cabra que nunca tinha visto tanto dinheiro junto. O fazendeiro tentou avançar, mas foi segurado. Começou a chorar, chamando por Deus, prometendo mudar. Lampião olhou para ele com calma dura. Tu teve tempo demais para mudar. Pediu que trouxessem os homens que tinham conseguido fugir antes. Alguns apareceram, outros já tinham ido longe demais. Cada relato apertava mais o cerco. Cada palavra fechava a conta. Quando tudo estava claro, Lampião mandou amarrar o fazendeiro num tronco, ali mesmo, de frente para o garimpo. Não era espetáculo, era espelho. O homem que mantinha corrente agora sentia o peso da própria criação. O ouro ficou no chão, esquecido. O que importava era o silêncio pesado que tomou conta do lugar. Lampião caminhou até o tronco, ficou de frente. Tu fez do sertão teu curral, disse. Esqueceu que aqui também tem lei. O fazendeiro tentou responder, mas a voz falhou. Lampião não prolongou. Um tiro seco encerrou tudo, sem exagero, sem aplauso. O corpo caiu. A poeira subiu. Acabou. Os homens libertos ficaram parados, sem saber o que fazer. Lampião mandou cortar as amarras, deu água, mandou sentar. Distribuiu o dinheiro com calma, chamando um por um. Não prometeu futuro, só devolveu o passado roubado. O garimpo foi desmontado, ferramenta quebrada, entrada fechada. Ouro enterrado de novo, longe de mão errada. Antes de partir, Lampião deixou um recado simples, dito baixo, mas ouvido por todos. Quem fizer igual, vai encontrar o mesmo. Não levantou a voz, não precisava. O sertão escuta melhor assim. O bando se afastou em silêncio, do mesmo jeito que chegou. Atrás ficou o vale diferente, sem corrente, sem grito, sem dono. O vento correu livre entre as pedras. E quem tinha sobrevivido sabia. Aquela manhã tinha mudado tudo. O silêncio que ficou depois do disparo era mais pesado que qualquer grito. Ninguém correu, ninguém comemorou. Os homens libertos permaneciam ali. Alguns sentados no chão, outros de pé, todos olhando para o corpo estendido como quem tenta entender se aquilo era real ou se ainda estavam presos num pesadelo comprido demais. O sertão, acostumado a engolir injustiça calado, parecia ter parado para assistir. Lampião não se afastou de imediato. Caminhou devagar entre os trabalhadores, observando cada rosto. Não tinha pressa. Justiça feita com atropelo vira desmantelo, e ele sabia disso. Parou diante de um homem mais velho, barba rala, costas marcadas. Quanto tempo tu estava aqui? 3 anos, capitão. E quanto recebeu? O homem soltou um riso seco, desses que doem. Recebi foi dor. Lampião assentiu. Aquilo dizia tudo.
Mandou que todos falassem um por um, sem medo. Alguns demoraram, encabulados, outros desabaram logo, contando de peia, de fome, de companheiro morto à noite e enterrado escondido. Cada história era uma faca entrando devagar. Os cangaceiros escutavam quietos, ninguém interrompia. O julgamento ali não era só do fazendeiro morto, era do sistema inteiro que tinha permitido aquilo. Um dos homens falou da promessa quebrada, outro falou de amor perdido, de mulher que ficou esperando na feira da cidade, achando que ele tinha fugido. Um mais novo falou da mãe doente, que nunca mais viu. Vixe Maria, aquilo não cabia em palavra. Lampião sentiu o peso de cada fala como se fosse dele. Não baixou a cabeça, segurou firme. Líder não se quebra na frente dos outros. Quando todos terminaram, Lampião ficou parado um instante. Depois falou baixo, mas cada sílaba caiu firme. Diz que aquilo não era favor, era correção. Diz que ninguém ali devia nada a ele, que a vida deles tinha sido roubada e só estava sendo devolvida em parte. Lembrou que o sertão guarda tudo, que nenhuma maldade fica esquecida para sempre. Quem planta corrente, colhe ferro. Ele mandou que pegassem o dinheiro separado e distribuiu com calma. Não era caridade, era devolução. Orientou que cada um voltasse para sua terra, que não ficasse ali esperando problema. Disse que volante podia aparecer, que a autoridade não gostava de ver injustiça corrigida sem permissão. Quando perguntarem, digam a verdade, falou. Vocês eram presos, agora estão livres. Não mandou mentir, mandou sustentar o que viveram. Antes de ir embora, Lampião olhou mais uma vez para o corpo do fazendeiro. Não tinha ódio no olhar, tinha encerramento. Aquilo ali não era vingança vazia, era conta fechada. O ouro tinha sido devolvido ao chão, a liberdade devolvida a gente. O sertão tinha feito o seu juízo do jeito que sempre fez, quando ninguém mais fazia. Os cangaceiros começaram a se afastar em silêncio. Um deles ainda olhou para trás, vendo os homens se abraçando, chorando, rindo sem jeito. Aquele tipo de cena não era comum, não era vitória barulhenta, era alívio. Lampião seguiu à frente, passo firme, sem olhar para trás. Quem vive de frente sabe quando fechar porta. No caminho, ninguém falou nada. O julgamento tinha terminado ali, sem juiz de papel, sem lei escrita. Só a lei antiga do sertão, que não aceita escravidão nem humilhação prolongada. E quando essa lei é chamada, ela responde inteira. O vento soprou mais leve quando o bando deixou o vale. O garimpo ficou para trás, silencioso, vazio, como se nunca tivesse existido. Mas quem passou por ali nunca ia esquecer. Aquela manhã ficaria marcada feito cicatriz. Não para glorificar violência, mas para lembrar que até o sertão tem limite. E quando esse limite é cruzado, o julgamento vem, sem aviso, sem recurso. O corpo do fazendeiro ficou ali por tempo suficiente para ninguém fingir que não viu. Lampião não permitiu pressa. Aquele chão precisava entender o que tinha acontecido, do mesmo jeito que os homens precisavam sentir que o peso tinha saído das costas. Não era crueldade, era fechamento. Coisa mal resolvida, volta para cobrar depois. Os trabalhadores libertos ainda se moviam devagar, como quem aprende a andar de novo. Teve homem que tentou correr e tropeçou, acostumado demais à corrente. Teve outro que ficou parado, olhando o céu, como se nunca tivesse tido tempo para isso. Um deles se aproximou do corpo, olhou de perto e cuspiu no chão, sem xingar. Aquilo bastava. O sertão entende gesto melhor que palavra. Lampião mandou cavar uma cova simples, ali mesmo, longe do garimpo. Não queria espetáculo, nem queria corpo largado para bicho. Enterra, disse. Aqui tudo termina do mesmo jeito. Alguns acharam estranho, outros entenderam. Justiça não precisava virar vingança prolongada. A morte tinha sido rápida, o resto era silêncio. Enquanto cavavam, Lampião chamou 2 homens mais fortes e mandou desmontar de vez o garimpo. Ferramenta foi quebrada,
bateia jogada fora, entrada soterrada. O ouro restante foi enterrado fundo, devolvido à terra. Não ia virar tentação de novo. O que tinha saído já tinha causado estrago demais. Aquilo era ponto final. Depois, Lampião reuniu os libertos mais uma vez. Falou sem rodeio. Disse que cada um tinha caminho a seguir, que não esperassem proteção eterna. O sertão era duro e a vida continuava difícil, mas corrente ninguém ia botar neles outra vez ali. Se alguém tentasse, o nome do lugar já tinha mudado de dono. Não era ameaça vazia, era aviso. Um dos homens perguntou o que fazer se a polícia aparecesse. Lampião respondeu simples: digam a verdade. Não ensinou mentira, não combinou história. Quem viveu aquilo tinha direito de falar. Se desse problema, ele sabia lidar depois. Não prometeu, mas também não fugia. Antes de partir, Lampião olhou para o vale uma última vez. A poeira já assentava. O barulho tinha cessado. O lugar parecia menor sem grito e sem corrente. Pensou no tanto de lugar parecido espalhado pelo sertão, onde ninguém nunca chegava a tempo. Aquilo apertou o peito, mas não mudou o passo. Ele fazia o que dava para fazer. O resto era com o mundo. O bando se reorganizou rápido, cada um no seu lugar, arma limpa, silêncio de novo. Partiram por vereda estreita, sumindo aos poucos. O sertão engoliu aqueles homens como sempre fez, sem deixar rastro. Quem olhasse depois não ia entender direito o que tinha acontecido. Mas quem esteve ali sabia. Aquilo nunca mais seria esquecido. Horas depois, já longe, Lampião mandou parar para um descanso curto. Ninguém falou do fazendeiro, ninguém falou do tiro. O assunto não precisava ser repetido. Um cangaceiro comentou baixo que aquilo tinha sido pesado. Outro respondeu que pesado era viver acorrentado. Lampião escutou e não disse nada. Concordava. Naquela noite, o bando dormiu espalhado, sentinela atenta. Lampião ficou acordado por mais tempo, olhando o céu. Pensou em tudo que tinha passado, no tanto de sangue que já tinha visto, no amor que perdeu cedo demais. Pensou também que, se tivesse escolhido outro caminho, talvez não estivesse ali. Mas o sertão não dá muita escolha para quem nasce pisado. Ou aceita, ou reage. Do outro lado, os homens libertos começaram a se dispersar, cada um seguindo rumo diferente. Teve quem voltasse para casa, teve quem fosse procurar parente distante, teve quem simplesmente andasse sem rumo, aproveitando a sensação nova de não estar preso. Alguns choraram de noite, outros riram sem motivo. A liberdade vinha sem manual, cada um aprendia do seu jeito. No lugar onde o corpo foi enterrado, a terra ficou remexida, simples, sem cruz, sem nome. Não precisava. O nome dele já tinha peso demais em vida. Agora virava só mais um pedaço de chão no sertão. E o sertão não guarda saudade de quem viveu fazendo mal. O vento soprou forte naquela madrugada, espalhando cinza, apagando pegada. O garimpo virou silêncio. A casa grande ficou vazia, ecoando passos que não voltariam. O ouro tinha perdido o brilho. O medo tinha mudado de lado. Lampião seguiu adiante sem olhar para trás. A conta estava fechada. Não tinha resto, não tinha dívida pendente. Quando ele fazia assim, o sertão entendia que aquela história tinha acabado ali. O que vinha depois já era outro capítulo, de outra gente, em outro lugar. Os dias seguintes correram de um jeito estranho naquela região. Não houve festa, nem canto alto, nem arrumação de vitória. O sertão voltou ao que sempre foi. Chão duro, silêncio comprido e gente cuidando da própria vida. Mas algo tinha mudado por dentro. Quem passava pelo vale sentia. Não tinha mais o peso no ar. Não tinha o medo colado na nuca. As pedras estavam no mesmo lugar. A caatinga seguia seca, só que a injustiça tinha sido arrancada pela raiz.
os homens libertos se espalharam pelas estradas. Alguns chegaram às cidades pequenas de onde tinham saído, outros bateram em porta de parente distante, outros preferiram seguir sozinhos. Onde chegavam, a história corria baixa, no ouvido, sem exagero. Contavam de corrente, de ouro, de um fazendeiro que achava que mandava no sertão. Contavam também de um homem de chapéu que apareceu sem aviso e fez o que ninguém tinha coragem. Não pediam aplauso, só explicavam por que tinham sumido tanto tempo. As autoridades apareceram dias depois. Delegado, soldado, papel na mão e pergunta atravessada. Encontraram garimpo fechado, casa vazia, um corpo enterrado sem luxo. Perguntaram, anotaram, ameaçaram. Não acharam cúmplice, não acharam mentira. A verdade era simples demais para ser desmontada. Havia escravidão. Houve reação. O resto era silêncio. No sertão, silêncio também responde. Lampião e o bando já estavam longe quando as perguntas começaram. Cruzavam outra região, outro chão, outra história prestes a nascer. O passo seguia firme, o ritmo conhecido. Não falavam mais do garimpo. Não precisavam. Aquilo já tinha virado lembrança fechada, daquelas que não voltam para assombrar. Lampião sabia quando encerrar uma história. Sabia também que o cangaço não era feito só de tiro, mas de decisão difícil tomada no tempo certo. Numa parada curta, à sombra rala de um juazeiro, Lampião sentou, limpou a arma e ficou olhando o horizonte. Pensou no que tinha feito, no que ainda faria. Não se via como herói, nunca se viu. Via-se como resposta torta a um mundo torto. No sertão da época, justiça de papel demorava demais. Quando vinha, vinha errada. O cangaço ocupava esse vazio, gostando ou não. Um dos homens comentou que aquele caso ia correr longe, virar conversa de feira, talvez virar medo em outros lugares. Lampião respondeu só com um olhar. Não buscava fama, mas sabia que o nome andava junto com o recado. Quem explorava daquele jeito pensava duas vezes depois, e se não pensasse, o sertão se encarregava de lembrar. À noite, enquanto o bando descansava, alguém puxou conversa baixa sobre promessa feita e promessa quebrada. Outro falou de amor perdido, de rapariga que ficou esperando e nunca mais viu. Essas dores antigas andavam junto com o cangaço. Não dava para separar. Lampião escutava. Às vezes respondia com uma palavra só. Cada homem ali carregava sua própria sentença, sua própria guerra. O garimpo tinha sido só mais uma. Do outro lado, o vale começava a ser tomado de novo pela natureza. A entrada soterrada do garimpo se misturava à terra. A casa grande caía aos poucos, sem cuidado. O lugar virava só mais um ponto esquecido no mapa. Mas quem viveu sabia que ali tinha acontecido algo grande. Algo que não estava escrito em livro, mas estava marcado na memória de muita gente. Com o tempo, a história ganhou forma certa. Não virou exagero, não virou milagre, virou aviso. Diziam que um fazendeiro achou que podia comprar tudo com ouro e corrente. Diziam que o sertão não aceitou. E diziam que Lampião passou por ali e não deixou barato. Era isso. Simples assim. Lampião seguiu sua estrada, enfrentando outras emboscadas, outras perdas, outras decisões pesadas. O cangaço continuou com seu heroísmo torto, sua violência dura, seu código próprio. Não era conto bonito, não era fantasia. Era sobrevivência num tempo em que viver direito era luxo para poucos. Aquela história, porém, ficou fechada. Não teve retorno do fazendeiro, não teve vingança escondida, não teve reviravolta. A corrente foi quebrada, o ouro perdeu dono, os homens recuperaram o passo. O sertão seguiu adiante, como sempre faz, e é assim que o tempo de cangaço deve ser lembrado. Não como romance, não como brincadeira, mas como resposta de um povo espremido entre a seca, a injustiça e o abandono. Lampião não foi santo nem demônio, foi produto do chão que pisou. Quando viu escravidão no meio do sertão, escolheu agir. E quando agiu, encerrou a conta.
Quem escuta essa história hoje precisa entender isso. No sertão daquela época, a justiça nem sempre vinha pela lei. Às vezes vinha pelo caminho mais duro. Às vezes vinha montada a cavalo, de chapéu de couro, com o nome de Lampião ecoando baixo, feito aviso no vento. Você acabou de ouvir mais uma história do tempo de cangaço, onde o sertão fala sem enfeite e a memória não deixa injustiça esquecida. Se essa história lhe atravessou o peito, se fez pensar ou lembrar de algo que não está nos livros, fique por aqui. O tempo segue, o sertão também, e sempre há outra história esperando para ser contada.